Problemas de otimização. Então aqui está o nosso exemplo número 4 e o que ele diz? Ele diz que a nossa tarefa é construir uma estrada. Então o nosso objetivo é ser construir uma estrada que liga um rancho a uma rodovia que permite aos motoristas alcançar uma cidade no menor tempo possível. Como isso deve ser feito se o limite de velocidade na estrada é 60 km por hora e na rodovia é 110 km por hora? Mais informações são: a distância perpendicular do rancho à rodovia é 30 km e a cidade está a 50 km adiante nessa rodovia. O problema é complicado, ele não é assim tão simples. Eu acho que a primeira coisa que vale é a gente fazer um desenho dessa situação. Então tá aqui um desenho bem bonito da nossa situação. O que acontece? Observa que eu marquei os 30 km que ele diz, que é a distância do rancho até a rodovia, e eu marquei também os 50, que é desse ponto da perpendicular até a chegada na cidade. E eu ainda marquei mais dois valores. Eu marquei esse D e eu marquei esse X. Vamos explicar então o que é cada um. Primeiro, esse D aqui significa a nossa estrada, o tamanho da estrada que a gente vai precisar construir. Logicamente que ele poderia ser esse 30 km aqui, certo? Eu poderia construir a estrada aqui e eu iria para a cidade nesse caminho. Ou então, eu poderia construir uma estrada direto do rancho até a cidade. Se o nosso exercício falasse de menor distância, logicamente que essa aqui seria a resposta e a gente nem precisaria pensar muito. Porém, o que a gente quer é no menor tempo possível, porque nessa estrada eu só posso andar a 60 km por hora, já aqui eu posso andar a 110 km por hora. Então a gente vai ter que levar isso em consideração. A gente quer alguma coisa que tem que relacionar muito o tempo. E esse X que eu marquei é uma medida que vai nos ajudar bastante. Ele vai ser isso daqui, ó. O ponto que liga a perpendicular dos 30 km com a rodovia, certo? Até o começo da nossa estrada, ou seja, o ponto em que a estrada vai ligar com a rodovia, certo? Então, esse aqui a gente vai chamar essa medida de X. E eu vou criar uma função que depende só desse X aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai ter que ir com calma, porque a gente tem vários itens a considerar. Primeiro, vamos pensar nessa distância D em função do X e do 30. Isso aqui é bem tranquilo a gente fazer, porque como a gente sabe que aqui é perpendicular, isso aqui nada mais é do que um triângulo retângulo. Então, por Pitágoras, a gente consegue colocar o D em função desse X. Como é que vai ficar essa conta? Vai ficar assim. Por Pitágoras, colocando D em função de X, a gente vai ter o quê? A hipotenusa, que é o D, vai ser igual a 30 ao quadrado, que é um dos catetos, mais x ao quadrado. Ou melhor ainda, o nosso D vai ser 900 mais x ao quadrado, tudo isso na raiz. Mas o quadrado, quando passa para o outro lado, não passa como mais ou menos? Sim, mas a gente pode desconsiderar o menos porque o nosso D é uma distância, então ele precisa ser um número positivo, certo? Então a gente tem essa situação aqui, então a gente já consegue colocar o D em função do X. Aí, qual que vai ser o nosso problema? A gente não quer a distância, a gente já falou que se a gente quisesse a menor distância, fazia uma estrada direto. A gente precisa ligar o rancho a algum ponto da rodovia em que a gente melhore o tempo de viagem. Então, a gente vai ter que pensar o seguinte: se a estrada tem esse tamanho aqui, quanto tempo eu vou demorar para passar pela estrada? Bom, se a gente pode andar a 60 km por hora nessa estrada, qual vai ser o tempo que eu vou levar? A gente sabe que a velocidade é distância pelo tempo, então, só rearrumar essa conta, a gente vai descobrir que o tempo vai ser a distância pela velocidade. A distância a gente acabou de descobrir e a velocidade, no caso a velocidade máxima, a gente também tem, que é 60 km por hora. Então, a gente consegue descobrir o tempo dessa maneira. Então, vamos ver quanto tempo a gente demora para atravessar a estrada.
Lembrando que a gente precisa, na estrada, usar no máximo 60 km por hora. Então, vamos marcar aqui assim, tempo na estrada. Ele vai ser dado como? A distância, que é raiz de 900 mais x², pela velocidade máxima que a gente pode ir, que é 60 km por hora. Então, nessa fórmula aqui, a gente tem o tempo que a gente vai demorar para fazer todo este percurso aqui, independente de onde tiver o D. Se o D for 30, não tem problema. Se o D for a estrada que liga direto, também não tem problema. Para qualquer um desses valores, essa fórmula aqui diz qual é o tempo de viagem durante essa estrada. Mas, uma vez que a estrada vai encostar em algum ponto da rodovia, a gente tem que ver essa distância que vai nos faltar. Quanto tempo vai demorar para a gente fazer o resto do caminho? Uma coisa que a gente pode anotar aqui é que como o x ele é essa distância até o começo da cidade, ela vai ser 50 menos x, porque tudo é 50 e esse pedaço aqui é x. Então, é esse o tanto que a gente vai usar de rodovia. Então, qual é o tempo que a gente demora na rodovia? Como é que a gente vai fazer? Do mesmo modo que a gente calculou o outro. O tempo na rodovia, ele vai ser igual ao quê? Ao tamanho que a gente vai andar, ao tanto que a gente vai estar na rodovia, que é 50 km menos o x, e a velocidade que a gente pode ir, que como a gente vai estar na rodovia, é sempre 10 km por hora. E aí eu pergunto para vocês, qual seria o tempo de viagem? O tempo de viagem é esse valor mais esse valor, porque é o tempo que a gente passa na estrada, mais o tempo que a gente passa na rodovia. Vou anotar isso também. O tempo total de viagem, vou chamar t de x, porque reparem que a gente só tem uma variável, vai ser raiz de 900 mais x², dividido por 60, mais 50 menos x, dividido por 110. Aqui cabe uma observação bem legal sobre o nosso desenho, que é o seguinte: naquela fórmula que a gente fez, a construção dessa estrada ou a construção dessa estrada, elas estão incluídas lá. Por quê? Porque se eu fosse construir essa estrada aqui, esse x ele teria o valor de 0, certo? Ele teria o valor de 0 simplesmente porque a estrada seria direto aqui, então o valor de encontro da estrada que a gente construiu com a rodovia seria exatamente no mesmo local, então não teria valor de x, certo? E esse daqui também está incluído, essa outra estrada aqui ela também está incluída, simplesmente porque se a gente considerar o x igual a 50, porque o ponto da perpendicular até o começo da estrada, que seria aqui, seria 50 km. Então, repara que esses dois valores que a gente tem como extremos do intervalo, os máximos, a maior estrada e a menor estrada, elas estão incluídas nessa fórmula aqui. Se a gente colocar o t de 0, a gente vai ter o tempo de viagem por esse caminho aqui, e se a gente colocar o t igual a 50, a gente vai ter o tanto que demora por esse caminho aqui. Pode ser que aí seja a nossa solução, tanto nesse 30 km quanto a estrada direto. O problema é que pode ter alguém no meio. E como é que a gente encontra se tem alguém no meio? Bom, se essa função tempo de viagem em função daquele x que a gente marcou, não sei como é que dá a função, ela tem pontos de máximo e de mínimo. A gente descobre esses pontos de máximo e de mínimo derivando a nossa função e igualando a 0. É fácil derivar? Bom, a gente já sabe todas as regras de derivação, então muito difícil não é. Não é a função mais simples que a gente já usou, mas a gente tem capacidade de fazer esse tipo de informação. E aí depois a gente vai ter que analisar as respostas para ver qual delas é melhor. Então agora, não adianta, é máximos e mínimos. Como é que a gente faz isso? Bom, não tem escapatória, preciso derivar essa função. Uma coisa interessante é que tanto esse número como esse número, eles são constantes. Então, a gente pode ver 1 sobre 60 vezes a raiz de 900 mais x².
Então, constantes ficam paradas e a gente só precisa resolver o outro pedaço, certo? Então, isso vai nos ajudar bastante. A resposta, então, vai ficar assim. 1 sobre 60 vezes a derivada da raiz, que é 1 sobre 2 raiz de 900 mais x quadrado, vezes a derivada do que tem ali dentro. Que bom, 900 é uma constante que dá zero, então vezes 2x. Mas aqui a gente tem a mesma situação, é 1 sobre 110, que é constante, vezes a derivada da parte de cima, que aí sim, menos 1, igual a zero. Então, a gente consegue fazer uma pequena arrumação aqui, que é cortar esse 2 com esse 2, e eu já vou pegar essa informação aqui e vou jogar para o outro lado com o sinal de mais, porque ele tem um sinal de menos. Vai ficar, então, x dividido por 60 vezes raiz de 900 mais x quadrado igual a 1 sobre 110. Vou pegar tudo que tem aqui assim embaixo e vou passar aqui multiplicando. Isso já vai me ajudar porque eu vou conseguir simplificar esses dois valores. Vai ficar assim, então, x é igual a 60 raiz de 900 mais x quadrado dividido por 110. Simplificando um pouco, vai ficar da seguinte forma. O zero com o zero, e eu vou passar o 11 multiplicando. Vai ficar da seguinte forma. 11x é igual a 6 raiz de 900 mais x quadrado. Aqui eu não tenho muita escapatória. Eu sei que x é um valor positivo, eu sei que isso aqui e isso aqui também são coisas positivas, porque é 11 vezes um número positivo. Então, o que eu vou fazer é elevar ambos os lados ao quadrado. Minha resposta vai ficar assim. 121x quadrado igual a 36, que vai multiplicar 900 mais x quadrado. Não pode esquecer do parênteses, senão dá problema. Aí, o que acontece? A gente pode resolver esse produto que a gente tem e vai ficar 121x quadrado igual a um número bem grande, 32400, mais 36x quadrado, que vai para o outro lado para juntar com 121. Vai ficar 85x quadrado igual a 32400. 85 que está multiplicando vai passar dividindo e a gente vai ter x quadrado igual a 32400 dividido por 85. Aqui já não tem muito que a gente fazer, a gente vai ter que aproximar um pouco esse valor, porque ele vai dar um número com vírgula. E aí não tem muito que a gente fazer, a gente precisa truncar ele ou arredondar, o que a gente achar melhor. Isso aqui vai dar aproximadamente 381. E tirando a raiz, lembrando que eu posso colocar só a raiz de 381, porque a gente sabe que x é um valor positivo, e a gente encontra que o x é aproximadamente 19,5. Começando com o que significa esse 19,5. Esse 19,5 no nosso desenho significa que, por derivada, a gente encontra que essa distância aqui deveria ser 19,5 quilômetros para que a gente tenha o caminho mais rápido, para que a gente construa essa estrada aqui e chegue na cidade o mais rápido possível. Aí agora entra a questão, qual é a estrada melhor? Essa aqui, que vai ter 30 quilômetros aqui e o ponto vai ligar diretamente na rodovia com a perpendicular. Seria melhor essa estrada aqui, que é direto do rancho até a cidade, certo? Ou é melhor essa outra que a gente encontrou, que tem 19,5. Como a gente descobre isso? Bom, a gente vai ter que substituir na fórmula que a gente encontrou os três valores. A nossa fórmula é essa daqui. A gente comentou antes que para a gente ter construído essa estrada aqui, esse x ele deveria ser 0, e a gente comentou que para construir essa estrada ligando direto o rancho na cidade, o nosso x deveria ser 50. Então agora eu vou pegar
a função e vou substituir 3 valores. Eu vou substituir o x aqui por 0, por 50 e pelo 19,5, certo? E a gente vai descobrir qual vai ser o menor tempo. Montei uma tabelinha aqui, eu não vou fazer as continhas, é só substituir o valor mesmo. Se a gente usasse a estrada perpendicular, ou seja, a gente estaria fazendo o t de 0, a gente chega aproximadamente em 0,96 horas. Ou seja, um pouco menos de 1 hora a gente faz todo o trajeto. Se a gente usar a estrada direto do rancho até a cidade, a gente estaria calculando o t de 50, que é aproximadamente 0,97 horas, certo? Tudo em hora, porque desde o começo a gente está usando em quilômetros por hora, certo? Considerando o ponto crítico, a gente estaria calculando o t de 19,5. Isso aqui é aproximadamente 0,87 horas. Então, claramente, esse daqui é o melhor trajeto. A gente tem que, pelo ponto crítico, é o melhor trajeto. A diferença entre essas duas estradas não é muito grande, mas já para a estrada do ponto crítico é bem diferente. Olhando no GeoGebra, essa aqui é a nossa função, repara que ela é bem feia, ela é bem rente ao zero, não dá nem para ver onde que está o ponto de mínimo dela, mas repara que o GeoGebra tem um botãozinho bem bom chamado otimização, que se a gente clicar, olha lá, ele marcou bem aqui no cantinho um ponto A, tá ele aqui, e repara que o valor dele é aproximadamente 19,5, que é exatamente a nossa resposta, aproximada, né? Ele tem umas casas depois da vírgula. Então, por mais que a função seja bem feia, a gente consegue definir aqui por derivada qual seria o melhor ponto. E aqui a gente resolve, então, o nosso quarto problema. Então, a partir de agora é com vocês. Os próximos exercícios são vocês que resolvem.